Sérgio, dizem que as pessoas entram nas nossas vidas por acaso, mas não é por acaso que elas ficam ou saem. Fala um pouco pra gente sobre o acaso. Falar sobre o acaso. Essa é uma coisa que há muito tempo, há muito tempo eu ouço isso. Coincidências não existem, né? Então para mim também o acaso não existe. Mas também eu não quero pôr aqui não que as coisas estão meio encaminhadas, ou as coisas estão meio acertadas. E isso é outra coisa que eu acreditei ao longo da minha vida, assim, que a gente era só marionete na mão de Deus, né? Deus ficava brincando de marionete, com os dedinhos aqui, e as coisas iam acontecendo. Eu não acho que as coisas funcionam exatamente dessa forma. Mas eu quero trazer aqui, eu não vou lembrar naturalmente das 4 leis da espiritualidade, segundo a visão indiana, se não me engano, mas ela diz assim: a pessoa que chega sempre é a pessoa certa, né? Quando as coisas acabam, elas acabam. Quando as coisas terminam, elas terminam. Eu acho que isso tem muito a ver. Então, primeiro, a coincidência para mim não existe. E sempre quando as pessoas que estão na nossa vida, os fatos que acontecem na nossa vida, elas têm um sentido. Talvez não tenham um sentido agora. Talvez agora, nesse momento, não tenha um sentido assim, olha, eu não saiba a razão do porquê isso está acontecendo comigo nesse momento, ou porquê eu estou passando por isso nesse instante. Mas com certeza, tudo tem um a ver. No final, elas vão se entrelaçando. Eu vou trazer aqui a cena de um filme, na realidade, né? E a ideia só de um filme, é claro que é uma ficção, né? Que para mim fez muito sentido, que é do filme A Cabana. O que eu gostei mais, na realidade, do livro, né? A leitura do livro para mim foi mais interessante do que o filme em si. Acho que o filme ele traduz bastante, com bastante realidade, o livro, mas acho que o livro ele foi melhor para mim. A leitura do livro, difícil falar isso, né? Que a leitura foi boa, mas o livro traz mais informações para mim. Mas existe uma diferença muito grande entre você assistir um filme e ler um livro. O livro, você consegue penetrar no livro e você cria a sua história. Muitas pessoas leem um livro e depois quando assistem o filme sobre aquele livro, elas se decepcionam. Porque elas montam uma história em cima daquele livro e quando aquilo é passado numa tela, não é bem aquilo que ela tinha pensado. Não sei se bem foi isso, mas na verdade, enfim, mas de alguma forma o livro para mim foi melhor. E tem uma passagem, né, e eu não quero fazer um spoiler do filme aqui, mas quando Mark, que é um cara que perde a sua filha, né, sua filha é assassinada, é sequestrada e morta, né, por um maníaco, enfim, e ele questiona muito Deus e ele recebe um convite para ir voltar à cabana onde acho que a Missy foi assassinada, e ele volta e encontra lá, ele é convidado por papai. Papai era a maneira como a mulher dele chamava Deus. E ele começa a questionar Deus e tudo mais. E ele vai até essa cabana e lá ele encontra Deus. E ele questiona Deus, né? Questiona papai, que no filme é interpretado, né? O personagem papai é uma mulher negra, né? Cozinheira, né? Que eu acho até que foi Monteiro Lobato que criou essa história, porque papai lá era como se fosse como que é? Tia Anastácia, né? Tia Anastácia. Que era a cozinheira. Enfim, e ele questiona, pergunta para Deus, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Que crianças morram e tudo mais, né? Todas essas tragédias aconteçam. E Deus diz algo assim: eu não faço as escolhas, eu não posso fazer as escolhas pelo homem, mas eu uso cada escolha que o homem faz para o melhor. E aí acho que isso me faz muito sentido assim. Então, talvez a gente questione o acaso, o momento que nós estamos vivendo, a dor que nós estamos passando, porque a gente briga, a gente resiste, a gente não concorda com aquilo, a gente não aceita aquilo, né? E um dos vídeos agora recente nós fizemos, nós falamos disso, né? Ou já passamos ou vai passar, a frase de Jung que diz: enquanto você resiste, a dor persiste. Então a gente fica lá brigando com aquilo. Mas quando isso passa, você vai perceber que aquilo foi importante. Essa é a minha história, né? Eu vim dessa dor, eu vim de um monte de uma ideia, de uma rejeição de família. Entendo que eu estou falando de uma ideia, porque hoje eu olho que a única pessoa que rejeitou a família fui eu. Quando eu desperto, quando eu acordo para uma realidade, eu começo a olhar que tudo aquilo que eu achava que era acaso, tudo aquilo que eu não queria para a minha vida, ele só aconteceu da maneira correta.
Ele só aconteceu da maneira que tinha que ter acontecido. Nada foi coincidência, nada foi ao acaso, que eu digo assim, eu tinha, a sensação que eu tenho hoje é, eu tinha que ter passado por todas essas experiências para estar pronto para fazer o que eu vim fazer. Compartilhar a minha experiência, isso é muito claro do que eu faço hoje no Namastê, eu venho compartilhar informação. Que informação que eu venho compartilhar? A minha história, aquilo que eu fiz, né, as dores que eu vivi, e o que eu aprendi com tudo isso. Né? Então esse é o caminho do Namastê, esse é o caminho, a minha história, hoje ela começou muito com a minha história e hoje outras histórias são contadas lá, mas é só para dizer o seguinte, nós somos frutos de todas essas dores, nós somos frutos de todas essas nossas histórias e isso é que vai nos formando. Então, existe um acaso? Não, acho que não existe um acaso. Cada situação que eu passo, cada momento que eu passo, né, ele tem um sentido. Talvez não faça sentido nesse momento, talvez eu não consiga compreender o que eu estou passando agora, nesse exato instante, porque eu estou brigando, eu não estou aceitando aquilo. Quando eu começo a aceitar aquilo lá, é como se as coisas começassem a fazer mais sentido na nossa vida. Quando eu paro de brigar com as situações que eu estou vivendo, a sensação que me dá é que as coisas começam a se alinhar, né? E eu passo a ter fé, não esperança, mas fé, de que tudo está certo. Uma coisa que a gente fala muito no Namastê, tudo acontece do jeito certo, na hora certa, da maneira correta, sempre, né? E só para encerrar aqui, talvez faça sentido, né? Tá me vindo à mente aqui algumas passagens da minha vida, quando eu, no momento de dor, né? E não era para eu estar lá, na minha mente não. Puta, eu planejei minha vida, eu trabalhei, eu fiz com afinco, eu fiz correto, eu sempre fui um cara certo, fazendo tudo do melhor jeito. E eu lembro que eu questionava muito, eu estava no fundo do meu poço, eu questionava um amigo meu, o Rubens, né, que a gente brincou uma época, chamava-se Dalai Rubens, porque esse é o cara que mais me apertava, assim, me batia, e eu questionava ele assim, né, quando que essa dor vai embora, quando que as coisas vão começar a dar certo, e ele me dizia assim, as coisas acontecem na hora certa, do jeito certo, no momento correto. E eu falava, quando que esse momento, pô, né, não é para ser um acaso assim? E eu falava para ele assim, eu não tenho toda a vida, eu tenho essa vida, aliás, para cuidar disso. Eu não sei das próximas vidas, né? E ele falava assim para mim nesse momento, né, o que é essa vida perante a eternidade? Ele queria me dizer assim, bom, você tem outras vidas para resolver. Eu falei, pô, na próxima vida eu nem vou saber que eu passei por essa dor. Enfim, era uma questão sem resposta, mas que com o tempo eu pude entender que sim, tudo acontece do jeito certo e na hora certa. E isso não é um acaso, isso não é, em algum momento Deus olha para você e fala, pronto, agora você aprendeu. Não, isso está na nossa mão, está de uma certa forma no nosso controle. E como que exercer esse controle? No momento que eu aprendo a aceitar, de verdade, no momento que eu paro de brigar, de verdade, com tudo que está acontecendo. Quando eu pratico um desapego, quando eu pratico uma frase que veio muito à minha mente, uma época que eu usava bastante, era quando eu pratico o abrir mão, o libertar, o abrir mão daquilo, a renúncia, renunciar aquilo que eu mais quero fazer e não fazer pelo motivo errado, mas apenas fazer pelo motivo certo. E fazer pelo motivo certo é fazer por amor. Quando eu consigo compreender isso, eu consigo entender que nada nessa vida é acaso. Tudo tem um propósito maior, tudo tem um algo maior. Então não sei qual é a dor que as pessoas estão vivendo. Vai passar. Vai passar. Para de brigar. Aprenda a aceitar mais, compreender mais, que isso vai passar. Acho que é isso com relação ao acaso. Essa conversa aqui não é um acaso. Não é um acaso. Gratidão. Namastê. Namastê.